Vamos começar nossa aula de hoje? Função logaritmo. Uma pergunta que eu faço aos senhores. Vocês fazem ideia do que é um logaritmo? Alguém aí sabe? É o inverso da exponencial, mais ou menos É a isso? operação inversa da Da potência. exponenciação. Porque, veja só, eu sei que isso aqui confunde um pouco as pessoas, mas acho que agora vai ficar bem claro. Nas operações, né? Vamos lá. A gente tem, por exemplo, a adição, certo? Onde uma é o inverso da outra em relação ao quê, né? Subtração. O que isso quer dizer na prática? Bom, se 2 mais 3 é igual a 5, então eu digo que 5 menos 3 é igual a 2. É como se eu tivesse desfeito minha operação. 2 mais 3 menos 3, eu continuo tendo 2. Ok. Né? Eu teria cancelado esses dois aqui. Quando eu tenho multiplicação, a operação inversa da multiplicação é a divisão, e a inversa da divisão é a multiplicação. Então, por exemplo, se 3 vezes 4 é igual a 12, então 12 dividido por 4 eu tenho 3. É basicamente como se eu não tivesse feito absolutamente nada, certo? Essas operações aqui se cancelam. Agora, a inversa da potenciação é a radiciação. O que é isso? Bom, se x ao quadrado, certo? Vamos botar um número aí para isso daqui. Bom. Se 5 ao quadrado é igual a 25, então eu tenho que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. O que eu fiz aqui? A mesma coisa que eu tivesse feito, então, a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Eles se cancelam. É como se eu não tivesse feito absolutamente nada. Agora o que a gente está trabalhando é com exponenciação, onde o seu inverso é logaritmação. O que é isso aqui agora? Agora o meu problema está no expoente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se 2 elevado a x é igual a 4, então eu tenho que o log de 4 na base 2 é esse meu próprio x. No caso aqui, seria 2. Né? Mas isso aqui são as operações inversas. Tá certo? Essa aqui é a diferença. Porque aqui antes, a gente está trabalhando com uma variável que estava na base. Ó. Se x ao quadrado é igual a 4, esse x aqui a gente sabe que é 2, né? Mas aí você pode aplicar a raiz aqui. Tudo bem que aqui agora, como eu estou com variável, eu aplicaria o módulo de x, eu teria mais ou menos 2. Mas supondo que aqui fosse o próprio 2 apenas, né? Eu estou descartando só esse pedaço aqui. Mas significa, na prática, a mesma coisa. Tá? Então tem essa diferença fundamental aqui. Potenciação, a sua inversa é radiciação. E de exponenciação, a sua inversa é logaritmação. Sendo a logaritmação o inverso da exponenciação, a gente pode simplesmente fundamentar o seguinte. Que bem, se eu tenho que
A elevado a x é igual a b, isso será verdade se, somente se, o log de b na base A for igual a x. Tá? É daí que vem essa ideia de você, para resolver, saber quem é esse meu x aqui, você volta a trabalhar aqui na parte de exponencial, né? Porque você vai fazer A elevado a x, isso sendo igual a b. Tá? Na própria definição de exponenciação, de logaritmação, você trabalha com a exponenciação porque elas são operações inversas uma à outra. Tá, mas e aí? Por que que a gente utiliza logaritmo, né? Você pode perguntar, para as outras operações fica mais claro eu compreender porque de utilizar as operações inversas, né? Seja soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radição. Agora, por que logaritmo? Porque eles vão nos ajudar a facilitar muitas contas, tornando elas mais simples. Eu sei que no começo não parece, mas imagine numa época em que não existia calculadora, tá? E os valores que a gente estivesse tomando fossem extremamente grandes, sei lá. Se eu tivesse 2 elevado a 16 e eu estivesse multiplicando por 2 elevado a 35. No passado, alguém se deu o trabalho de fazer uma tabela de logaritmos e observou o seguinte. Lembra daquela propriedade de potenciação que a gente conservava a base e somava os expoentes? De forma que isso aqui seria o quê? 2 elevado ao quê? Aqui ia ficar 2 elevado a 51. Certo? Só que, utilizando tabela de logaritmos, você poderia tomar o log de x na base 2, pegar essa função, e igualar isso a 51. Porque basicamente o que você estava tendo aqui era o log de um produto, certo? Por exemplo, 2 elevado a 16 multiplicar 2 elevado a 35. Só que o log de um produto, tá? Ele é a mesma coisa que a soma dos logs. Então, na hora de você for fazer essa conta posteriormente, fica mais simples você transformar um produto numa soma. E aí você basicamente olhava o resultado na tabela de logaritmos, você ia conseguir encontrar o número que você tem que colocar no expoente para que o 2 vire aquele número gigantesco. Só que isso também facilitava na hora de fazer a multiplicação desses números, né? Porque bastava você transformar eles em base 2. Perfeito? Mas vamos ver isso com calma, né? Eu só expus para vocês aqui uma das propriedades do logaritmo, mas ainda não disse como chegar nessa situação. Vamos fazer isso com calma, né? Vamos aprender propriedades dos logaritmos. Saber por que as propriedades são o que elas são. E vai ser muito simples provar cada uma delas, porque a gente vai basicamente se basear nas propriedades que a gente aprendeu anteriormente sobre exponenciação, porque essa daqui é a operação inversa. Basta a gente utilizar aquelas mesmas regras para se situar aqui e identificar as novas. Uma delas é a seguinte, que vai ser muito útil, porque a partir dela a gente pode deduzir várias outras. Log de b elevado a n na base A é a mesma coisa que n vezes o log de b na base A. Como é que eu sei que isso é verdade? Vamos dizer que log de b elevado a n na base A é igual a um y. Eu não sei que tipo de igualdade eu posso dizer. Eu vou colocar aí só como uma variável, né? Só que por definição de logaritmo, o que a gente tem? Que a elevado a y é igual a b elevado a n, certo? No quesito de operação inversa, a gente já definido antes isso daqui, certo? Então, por enquanto, nada demais, faz sentido. Beleza.
Só que, veja o seguinte. Veja que o log de B na base A, sendo igual a um x, isso implica que A elevado a x é igual a B, certo? Daí, quem é esse B? B vai ser A elevado ao log de B na base A. A gente já viu essa propriedade aqui antes, na aula de função exponencial. Porque aí a gente bem viu que a logaritmação é o inverso da exponenciação. Quando você aplica uma na outra, é como se elas se anulassem, ó, e você tivesse o B restando novamente. Então, eu posso dizer que o B é a mesma coisa que A elevado ao log de B na base A. Justamente porque esse x faz o papel de log de B na base A. Ok. Mas o que eu vou fazer com essa informação? Vamos elevar ambos os lados da minha igualdade a n. Porque a gente vai ter o B elevado a n, lembra dele? Então, ó, elevando a potência a n, o que a gente vai obter? A gente vai ter, então, que B elevado a n é a mesma coisa que A elevado ao log de B na base A elevado a n. Só que essa propriedade aqui a gente também já viu. Potência de potência. Eu posso multiplicar aí meus expoentes, ó, de modo que eu vou ter, ó, A elevado a n vezes o log de B na base A. Então veja só. Vamos voltar aqui, ó, para o que a gente tinha anteriormente, ó, voltando. Eu tinha dito que A elevado a y é igual a B elevado a n. Lembra disso? Ó? A gente definiu isso aqui em cima. Já que o log de B elevado a n na base A é igual a y, a gente podia definir isso aqui. Tá. Mas a gente acabou de ver que B elevado a n é justamente quem? A elevado a n vezes log de B na base A. Então vamos dizer agora que A elevado a y é igual a A elevado a n log de B na base A. Então, como agora as bases são iguais, eu igualo os expoentes, né? Ou seja, y é igual a n vezes o log de B na base A. Só que se vocês bem lembram, a igualdade que a gente definiu aqui anteriormente, ó, sendo log de B elevado a n na base A igual a y, então, essa igualdade que eu vou definir, ela é verdadeira, da propriedade que a gente está dizendo aqui, de cima. Realmente é verdade que o log de B elevado a n na base A, isso era igual ao y, e quem é esse y? N vezes o log de B na base A. Sendo provado aí, então, a nossa primeira propriedade. Novamente, no final aqui de cada prova, vou colocar esse quadrado pintado em preto para definir que ela está finalizada. Perfeito? Conseguiram entender isso aqui? Show! Agora que a gente provou essa propriedade, a gente vai conseguir agora demonstrar com muito mais facilidade todas as outras, porque elas basicamente se derivam disso aqui. Tá? Do mesmo raciocínio. Vejamos então essa daqui, ó. O log do produto é igual à soma dos logs. Lembra que quando eu mantinha a base, eu somava, né, os expoentes? Percebam que isso daqui realmente tem uma grande ligação com o que eu tenho aqui, sendo propriedades
inversas. Então, veja o seguinte. Vamos dizer, então, que log de B na base A é igual a um certo x, tá? Ou seja, isso seria a verdade se e somente se A elevado a x for igual a B, definição aí do logaritmo. E vamos pegar, então, log de C na base A igual a um certo y, e será verdade se e somente se A elevado a y for igual a B. Ok. Daí o que eu tiro disso? Que o log de B vezes C na base A é a mesmíssima coisa que o log de A elevado a x vezes A elevado a y na base A. Então o que eu posso fazer agora, ó, manter ali a base e somar os expoentes, certo? Então vou ter log de A elevado a x mais y na base A. Mas lembram que a gente acabou de definir a propriedade anterior? Que quando eu tenho um expoente aqui em cima, ele vira o quê? Um fator nesse meu produto. Ou seja, ele acaba sendo um coeficiente que multiplica o meu logaritmo. Então baseado nisso, o que eu posso fazer? Pegar esse x mais y e fazer com que ele seja um fator do produto em relação ao logaritmo de A na base A. A gente pode até definir essa propriedade futuramente, tá? Mas perceba uma coisa, que isso aqui é bem intuitivo. A gente poderia só utilizar a definição de logaritmo para resolver. Vamos supor que eu não sei quanto é log de A na base A. Isso é igual a um lambda. Mas o que eu sei, então? Que isso será verdade apenas se, somente se, A elevado a lambda for igual a A. As bases aqui já estão iguais, que é A elevado a 1. Lambda igual a 1. O que acontece? Quando eu tenho um logaritmo onde o meu logaritmando é igual à base, o resultado disso é sempre 1, né? Então, o que eu acabo tendo aqui no final das contas é que isso aqui vai desaparecer, né? O 1 ele é um valor que não muda em nada na minha multiplicação, né? Então, isso aqui é igual a x mais y. Perfeito. Mas quem era x e y? Se bem vocês verem aqui em cima, log de B na base A e log de C na base A. Portanto, eu estou dizendo que log de B vezes C na base A é igual a log de B na base A mais log de C na base A. Ficando, então, provado mais uma propriedade. E aí, pessoal, tranquilo? É que ok, né? Vocês sabiam a dedução dessas propriedades anteriormente? Tinham alguma noção? Alguém já chegou a demonstrar isso para vocês? Vocês lembram disso no ensino médio? Não? Pois é. Prosseguindo aqui, então, ó. Mesma coisa vai acontecer. Vamos ver se vocês estão espertos. Se o log de B vezes C na base A é igual à soma dos logs, ou seja, se o log de um produto é a soma dos logs, intuitivamente, então, o log de um quociente vai ser o quê? Alguma ideia aí, pessoal? Subtração, exatamente, tá? É o que diz essa propriedade, ó. Log de B na base A menos log de C na base A. Mas agora, vamos fazer um teste aqui.
Vocês agora vão tentar provar uma propriedade, tá? Como essa daqui é muito parecida com a de cima, na forma de provar, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade nenhuma em fazer isso, tá? Então, a partir de agora, ao invés de eu demonstrar para vocês essa propriedade, quem vai demonstrar ela para mim são vocês. Beleza? Tentem me dizer aí, de forma rigorosa, tá? O porquê que o log de um quociente é a diferença dos logs, tá? Tentem me dizer. Qual é a primeira coisa que a gente pode definir aqui antes de começar a dizer isso? Me diga aí. Então, pessoal, alguma ideia? Vocês estão vivos aí? Estão pensando? Tá certo. Vou dar um tempinho aí. Lembrando que isso é uma demonstração, não é isso aqui não é uma conta, tá? Vocês não estão dizendo, não quero saber quanto que é log de B sobre C na baseada, porque isso não faz sentido, né? Então, no quesito de demonstração, o que vocês fazem é escrever um texto pequeno explicando por que isso é verdade, tá? Por meio de álgebra e os conceitos que a gente já viu. Não sei se vocês já chegaram a treinar isso algumas vezes, mas algumas questões de cálculo são basicamente provar algumas igualdades, de dizer por que tal coisa é verdadeira. Então já é bom aí para vocês treinarem um pouquinho isso. Aos poucos a gente vai introduzindo noção de artifícios, né, para vocês e outras coisas. Ó, já começaram aqui, ó. Thaís da Silva disse: log de B na base A igual a X, se somente se A elevado a X igual a B. Primeira coisa que a gente pode dizer é isso. Tá. Então, sendo log de B na base A igual a X, será verdade se somente se A elevado a X é igual a B. Tá. Mas e aí? Pode dizer a mesma coisa ali pro C. Não posso? Então, ó. Log de C na base A é igual a 1y, por exemplo. Isso será verdade se e somente se A elevado a Y for igual a C. Mas e agora? O que eu faço com essas informações? Substituir no logaritmo. Exatamente, ó. Se eu estou dizendo que
A elevado a x é igual a b e a elevado a y é igual a c, posso colocar ali, né? Exatamente, Thaís, ó. Vai ficar o quê, ó? Eu vou ter, olha só. Então a gente tem que o log de b sobre c na base A é a mesma coisa que o log de a elevado a x sobre a elevado a y na base A. Ah, beleza. E agora? Isso aqui é a mesma coisa, ó, pela propriedade potenciação, isso aqui vai ficar log de a elevado a x menos y na base A. E aí o que eu posso fazer, ó, aquele expoente, né? Ele vai virar um produto em relação ao logaritmo. Ou seja, x menos y, que multiplica log de A na base A. Só que isso aqui a gente já bem viu, ó. Isso aqui é igual a 1. Logo, esse log de B sobre C na base A é igual a esse x menos y. Mas quem era x e quem era y? Tá aqui, ó. A gente tem que x é log de B na base A e y é log de C na base A. Portanto, log de B sobre C na base A é igual ao log de B na base A menos log de C na base A. E assim vocês provaram uma propriedade. Sendo assim, ó, parabéns a vocês. Conseguiram provar uma propriedade, ó. Sintam-se orgulhosos. Isso aí, gente. Querem provar mais uma? Olha só. Essa propriedade aqui agora, hein? Isso aqui é a propriedade da mudança de base. Eu posso representar qualquer logaritmo em outra base. Não precisa ser necessariamente na base que ele aparece. Por exemplo, eu posso dizer que, fazendo a razão entre logaritmos de mesma base, porém com logaritmanos diferentes, isso aqui é a mesma coisa que o log de B na base C. Ou seja, o logaritmando do logaritmo no numerador vira o logaritmando do logaritmo final e o logaritmando do logaritmo no denominador vira a base no logaritmo final. Na prática, o que a gente fez? Uma mudança de base. Antes estava na base A, agora está na base C. Certo? Utilizando como logaritmo primário, o log de B na base A, ó, fazendo essa razão aqui, virou o quê? Logaritmo de B na base C. Eu mudei a base desse aqui. Legal. O problema é, como vou provar isso? E aí? Primeiro passo é o primeiro que a gente já fez anteriormente. Vai ser o quê?
Então, você até pode dizer isso, mas é interessante primeiro o seguinte, tá? Se eu quero provar essa propriedade, eu tenho que supor que eu não sei o resultado disso, certo? Então, o que eu vou trabalhar, na verdade, é com o que está aqui. Mas a ideia é exatamente essa. Vamos dizer, então, ó. Vamos pegar aqui. Ó, seja o log de B na base C, um certo Y aí, tá? Porque eu vou dizer que isso daqui é igual a Y, tá? Não sei ainda que Y é isso. Tá. Mas eu sei que daqui, ó, o que eu posso dizer, ó? Pela definição de logaritmo, que C elevado a Y é igual a B, certo? Daí, ó, o que eu tiro disso? Que o log de C elevado a Y na base A é igual ao log de B na base A, certo? Já que C elevado a Y é B. Então, está correto. Beleza. Só que daquela propriedade que a gente já viu anteriormente, ó, esse meu y, como ele está como expoente, ele pode sair como um número que vai multiplicar meu logaritmo. Então, isso aqui vai ficar y, que multiplica log de C na base A, igual a log de B na base A. Ah, interessante. E daí, ó, o que eu posso fazer? Posso dizer, então, que y é a mesma coisa que o log de B na base A, dividido por log de C na base A. Mas espera aí, quem era esse y? Era justamente, ó, log de B na base C. Ah, então olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, então, que o log de B na base C é a mesma coisa que o log de B na base A sobre log de C na base A. Provando, então, mais uma propriedade. Show? Conseguiram entender isso aqui? Beleza, gente. Uma última propriedade que eu quero demonstrar aqui para vocês, antes da gente chegar nas outras, que tem a ver mais com a condição de existência do que necessariamente uma propriedade, é o seguinte, tá? Geralmente isso confunde um pouco o pessoal, e eles acabam não tendo muita ideia do que fazer nas questões que possuem isso. Mas aqui eu vou demonstrar para vocês. Antes eu demonstrei uma em que tinha o meu logaritmando, né? Ele estava elevado a alguma coisa ali. No caso era b elevado a n, né? Isso aqui na base A, isso era a mesma coisa que n vezes o log de b na base A. Mas o que acontece se eu tiver um expoente na base? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Essa propriedade vai dizer que log de b na base A elevado a n é a mesma coisa que o log de b na base A dividido por n. E a gente já vai ver por que isso é verdade, tá? Vamos lá. De novo, ó, o princípio básico dessas provas, ó, sendo log de b na base A igual a x, isso era verdade se somente se A elevado a x é igual a b. Tá. Daí, eu posso dizer, então, que o log de b na base A elevado a n é igual a um certo y,
tá? Eu não sei o que é exatamente. Mas eu sei que isso vai ser verdade o quê? Se e somente se A elevado a N elevado a Y for igual a B. Ou seja, eu estou dizendo aqui, ó, potência de potência, A elevado a N vezes Y é igual a B. Só que A elevado a X era justamente o quê? O B, pela definição que a gente viu ali. Logo, o que eu estou dizendo, ó, é que N vezes Y é igual a X, certo? Que ali as bases são as mesmas, eu vou apenas aí igualar meus expoentes, né? Porque eu estou dizendo que BA elevado a X, ó, aqui ia ficar assim. Então, NY é igual a A elevado a X. Legal. Então, o que é o meu Y? Vamos isolar ele aqui, ó. Ele é a mesma coisa que X sobre N. Só que quem era meu X? Não era o log de B na base A? Ah, portanto, o que eu estou dizendo, ó, log de B na base A elevado a N, ó, é igual a X, que é o log de A na base B. Log de B na base A, no caso, né? Dividido por N. Provando aí mais uma propriedade. Ah, interessante. Só que isso também nos leva a uma outra conclusão muito interessante. Que eu não sei se já demonstraram isso para vocês posteriormente, tá? Que é o seguinte. Se eu estou dizendo que log de B na base A elevado a N é igual ao log de B na base A sobre N, vocês concordam comigo que eu posso dizer que isso é a mesma coisa que 1 sobre N multiplicar o log de B na base A? Se eu parar para pensar, eu posso traduzir isso aqui anteriormente como mostrando um expoente aqui em relação ao B, certo? Então, o que eu estou dizendo é que, além disso, eu posso ter a seguinte igualdade, que o log de B na base A elevado a N é a mesma coisa que você pegar o log de B na base A, só que elevado ao inverso do expoente que estava na base. Ou seja, o log da raiz enésima de B na base A. Essas igualdades aí são verdadeiras. Tranquilo? Conseguiram entender isso aqui? Show. Bom, agora que a gente já definiu essas coisas, vamos voltar um pouquinho aqui, tá? Porque antes eu havia dito o seguinte, ó, a definição de logaritmo, né? A elevado a x é igual a b se e somente se log de b na base a for igual a x, certo? Só que eu tenho algumas restrições, tá? Que vem das próprias propriedades que a gente viu para potenciação, tá? De novo, ó, estou dizendo que o quê? Log de b na base a é igual a x, se e somente se a elevado a x for igual a b, certo? Porém, ó, vamos dar nome aos bois aqui, né? Isso aqui, a gente dá o nome de base. Esse aqui, nós chamamos de logaritmando. E o x, né? O próprio logaritmo. Legal. Mas o que eu tenho de problema aqui? É que a minha base, tá? Vamos começar pelo logaritmando. O meu logaritmando, ele necessariamente precisa ser maior que zero, tá?
Enquanto que a minha base, ela precisa ser maior que zero e diferente de 1. Por que isso? Vamos começar aqui com um exemplo. Ó. Se eu tivesse log... Eu estou dizendo que o meu logaritmo dele precisa ser maior que zero. Se ele fosse igual a zero. Por exemplo, log de 0 na base 2. Isso tem que ser igual a alguma coisa, né? Certo? X. Vou até chamar, né? Esse aqui é... Caso B, né, fosse igual a zero, teria isso daqui. Mas isso é a verdade se somente se o quê? Se 2 elevado a x for igual a zero. No entanto, a gente já aprendeu, né, quando a gente estava falando de funções exponenciais, quando a gente pegou aqui o gráfico da função 2 elevado a x, vocês lembram o que acontecia? Esse meu x, né, o expoente, ele podia ser qualquer número real, porém o gráfico da minha função, ela tinha o seguinte comportamento. Para valores positivos de x, essa minha função ela ficava crescendo, né? Sempre trazendo múltiplos de 2 para cada número natural. Ou seja, 2 ao quadrado sendo igual a 4, 2 ao cubo sendo igual a 8, né? Uma sequência de 2 vezes 2, vezes por aí que vai. Só que para os negativos, aconteceu o oposto, né? A gente ficava dividindo. Aí é para 1/2, 1/4, 1/8 e por aí vai. Só que isso aqui nunca chegava aonde? No zero. A gente tinha isso aqui, né? Essa minha função ela ficava tão próximo quanto eu quisesse do meu eixo x, mas nunca o quê? Interceptava o eixo x. Essa minha função nunca eu poderia igualar ela a zero. Olha o que eu estou dizendo aqui. 2 elevado a x igual a zero. Existe algum número real que faz com que isso seja verdade? E aí, pessoal? Existe algum número real que satisfaça isso daí? Não, né? A gente acabou de ver. Para todo x pertencente aos reais, 2 elevado a x é sempre maior que zero. Então, isso daqui é impossível de acontecer. Tá? Por esse motivo, ó, a minha base precisa ser o quê? Maior que zero. Nem preciso dizer para os negativos, né? 2 elevado a x é igual a menos 1. Para os reais, isso aqui nunca vai acontecer também, certo? Se nem intercepta o eixo x aí para igualar a zero, como é uma função contínua, eu também não vou ter lá para os negativos, né? Então, isso aqui não é verdade. Tá bom. Agora, em relação à minha base. Aqui agora, caso o A fosse igual a zero, que problema eu teria com isso? Vamos imaginar aqui, por exemplo, ó, log de 3 na base zero, isso sendo igual a, sei lá, 1, por exemplo, ou 3, seu próprio 3, né? Isso aqui, em tese, seria verdade se e somente se 0 elevado a 3 fosse igual a 3. Eu preciso dizer que isso aqui é absurdo? Não preciso, né? Por quê? Para todo... aqui no caso seria o A, né? Pois é, então aqui, para todo A. Não, aqui é o B, né? Para todo B. A quem já definiu que ele precisa ser maior que zero, então vamos já dizer isso. Para todo B maior que zero, eu vou ter aqui 0 elevado ao x, né, que é a minha resposta ali. Isso aqui sempre vai ser o quê? Isso aqui seria sempre igual a zero. Tá? Isso caso, obviamente, o meu x for diferente de zero. Do contrário, eu teria 0 elevado a zero, e isso daqui é uma indeterminação.
Ok, isso aqui a gente já entendeu, beleza. E aí, por isso, tá? Eu sei aí que o meu A, ele tem que ser maior que zero. Não existe nenhum aqui valor que faça o meu zero ser diferente de zero. Zero elevado a 1 vai ser zero, zero elevado a 5, zero elevado a raiz de 3, isso aqui sempre vai me dar zero. Fica sempre constante. Não consigo nenhuma função logarítmica com isso. Então, eu acabaria tendo problema. Mas e agora no caso da minha base, né? Tô falando aí, ó. Caso agora a minha base fosse igual a 1. Que problema eu teria com isso? Vamos ver aqui, ó. Log, por exemplo, de 2 na base 1. Tá? Estou igualando isso novamente a 1x, né? Mas isso vai ser verdade se somente se o quê? 1 elevado a x fosse igual a 2. Só que, para todo x pertencente aos reais, eu tenho que 1 elevado a x vai ser igual a 1. E não igual a 2. Certo? Eu poderia ter, por exemplo, log de 1 na base 1 e isso me daria uma resposta, seria igual a 1? Eu poderia. Só que eu estaria trabalhando com uma função exponencial? Não. Eu estaria trabalhando apenas com um único valor. Geralmente, quando a gente está trabalhando com logaritmos, né, a gente quer o gráfico deles também. Então, eu vou ter alguns em que o meu logaritmando ele é variável. Por exemplo, log de x na base 2. Esse meu x pode ser o quê? Ah, pode ser log de 2 na base 2. Pode ser log de 4 na base 2. Isso ele vai me dar o quê? Valores distintos. Agora, quando eu tenho log de x na base 1, o que vai acontecer? Vamos dizer que isso é igual a um certo y aqui. 1 elevado a y vai ser sempre igual ao quê? A 1. Aí eu só poderia ter o quê? Um valor para x. Se eu botasse o 2, já ia quebrar minha função. Eu não ia ter resultado nenhum. Senão me criaria um gráfico. Então, a gente também não trabalha com bases sendo iguais a 1, tá? Ou seja, isso daqui também é um absurdo. Então, recapitulando, ó, logaritmando b maior que zero e base a maior que zero e diferente de 1. Perfeito? Até aqui vocês entenderam? Show, então vocês estão ótimos. Outra coisa, né? Essa aula aqui de logaritmo, ela vai ser parecida com o que aconteceu com a de função modular, tá? A gente teve 2 aulas de função modular para trabalhar, tá? Na de função exponencial foi uma só, né? Essas aqui vão ser 2. Então, o que vai acabar acontecendo é que a gente vai dividir esse conteúdo aqui em 2 partes. No começo, a gente vai estar trabalhando com logaritmos, onde, na hora de trabalhar com as equações, todas elas vão estar baseadas no primeiro grau, tá? E aí depois, com o 7, vocês vão ver a que é do segundo grau, que vem posteriormente, tá? Aí vocês trabalhariam com isso. Por enquanto, a gente vai estar só vendo isso aqui, com função do primeiro grau dentro do logaritmo posteriormente. Tá, até que foi. Mas aí agora eu pergunto, o que vai acontecer na hora de a gente fazer os gráficos, certo? Na hora de gráfico aqui, vocês já perceberam que não tem muito mistério, né? Tem acontecido coisas repetitivas, né? Mas vamos pegar aqui um exemplo, ó, de uma função logarítmica. Pegar aqui a f de x igual ao log de x na base 2, tá? Vamos ver o que acontece nessa minha função. Primeira coisa, qual que é a raiz dela? Ou seja, log de x na base 2 igual a 0. Isso daqui é verdade quando o quê? 2 elevado a 0 é igual a x. Então, meu x aqui vai ser o quê? 1. Legal. Então, quando eu trabalho aqui com gráfico,
Olha só o que eu vou ter. Deixa eu botar até mais pra cá. Deixar mais ou menos assim. Eu sei que vai passar aqui no 1. No x igual a 1, aí a minha imagem ela é igual a zero. Aqui está a origem, né? E observe o seguinte, lembra que eu disse a vocês que o meu logaritmando ele tem que ser o quê? Maior que zero, certo? Então ele nunca vai chegar aqui. Esses valores de x nunca vai chegar ali no zero. A minha imagem não vai ter, ela não vai interceptar esse meu eixo y. Só que o que acontece quando eu vou pegando valores entre 0 e 1 aqui para esse meu logaritmando? Ou seja, o que é, por exemplo, log de meio na base 2? Quanto é isso? Bom, eu sei que isso aqui é a mesma coisa que log de 2 elevado a menos 1 na base 2. E a gente acabou de aprender em propriedades logaritmos, eu posso pegar esse menos 1 e passar como um número aqui que vai estar multiplicando o meu logaritmo. Então, é menos o log de 2 na base 2. Isso me dá menos 1, certo? Ah, então quando eu tenho aqui, por exemplo, ó, quando o valor é meio, a imagem fica aqui, ó, em menos 1. Entendi. E se fosse log de 1/4 na base 2? Obviamente, ó, isso aqui é o quê? Log de 2 elevado a menos 2 na base 2, isso vai me dar menos 2. Ah, então quando você vem aqui em 1/4, ó, a metade da metade, você vai parar em menos 2. Ah, em 1/8, menos 3. Em 1/16, menos 4, por aí vai. Mas você nunca vai cruzar o quê? O eixo y. Isso aqui vai indo para menos infinito. Ah, entendi. Só te poluindo agora aqui o desenho. Então, no fim das contas, ó, na hora que a gente for esboçar esse gráfico, ele vai ter mais ou menos essa configuração aqui. Certo? Esse aqui é o f de x igual a log de x na base 2. E o interessante, né, que como eu disse que o logaritmo ele é o inverso da exponenciação, à medida que a gente vai aumentando os valores em x, a minha função logaritmo, ela também, ó, ela está crescente aqui nesse caso, ó, só que ela cresce cada vez o quê? Menos. Ao contrário da exponencial que crescia cada vez mais, quando você pegar cada vez valores maiores de x. E ela, o que, ó, decresce cada vez mais rápido à medida que você vai se aproximando do zero. Show? Bem simples essa parte aqui da construção do gráfico, né? E aí você vai me perguntar, mas eu posso ter outras coisas, né? Isso daqui, tudo bem. É a função log de x na base 2 na sua forma pura, digamos assim. Não tem nenhum outro valor. Mas eu poderia fazer aquelas mesmas mudanças no meu gráfico, né? Por exemplo. E se eu tivesse a função f de x igual a log de x na base 2 menos 2? Eu já vi isso aqui extensão. Eu nem preciso dizer o que acontece, né? Vocês vão me dizer agora. O que acontece quando eu faço isso aqui? Alguém sabe? O que acontece com o meu gráfico quando eu faço isso?
desce no eixo Y 2 unidades. Pois é. Só que a questão aqui agora, a única diferença que eu faço, fundamental, é, por mais que desça no eixo Y 2 unidades, a gente nunca vai enxergar isso em relação ao eixo Y. Por que isso? Vamos pegar aqui, ó. Vamos igualar agora isso aqui a zero, ó. Log de x na base 2 menos 2. Vou igualar isso aqui a zero. Tá. Então, eu vou dizer, ó, que log de x na base 2 é igual a 2. É a mesma coisa, então, que dizer que 2 ao quadrado é igual a x, ou seja, x é igual a 4. Ah, interessante. Então, eu vou ter esse deslocamento aqui. Olha só. Deixa eu botar aqui, ó. Tá aqui x. Vou até mudar um pouco a posição dele. Tá mais pra cá. Pronto, aqui tá bom, né? Então, aqui no 4, ó. Mais ou menos aqui. Eu vou ter que a minha imagem é zero, né? No x igual a 4. Então, eu sei que vai passar por aqui o gráfico. Tá. Mas, em relação ao x, quando o meu x é, por exemplo, aqui, ó, log de 4 na base 2 menos 2, a gente viu que isso aqui é zero, né? Foi o que aconteceu aqui. Tá. Só que aí, qual que é o problema que eu queria demonstrar, ó? Existe algum valor aqui que eu possa aplicar no meu x? Que o resultado desse meu logaritmo todo aqui, ele vai ser negativo? O resultado, a imagem dele vai ser negativo? Será que existe? Porque veja bem, olha só. Quando eu tenho log de 2 na base 2, eu sei que isso aqui é igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a 1, né? Só que aqui eu estou fazendo isso e tendo ainda menos 2. Então isso fica igual a menos 2, igual a menos 1. Tá vendo só? Eu começo a ter o quê? Imagem negativa. Só que agora para valores o quê? Antes isso acontecia aqui em cima, quando eu saía aqui desse 1. Começava a ter imagem negativa aqui. Aqui, quando o meu x ele é 2, ó, eu já estou tendo imagem negativa aqui também. Tá acontecendo mais cedo, né? Ah, interessante. Agora, se eu tivesse aqui o 1, por exemplo, o que seria log de 1 na base 2? Ó? Isso está sendo igual a um certo x, certo? E eu vou dizer então que 2 elevado a x é igual a 1, logo meu x é 0. E eu teria o quê? 0 menos 2, dando menos 2. Interessante. Só que aí o mesmo problema eu vou obter, ó, em relação àquilo ali, eu disse que eu não vou identificar isso quando eu olho
apenas o meu eixo Y. Por quê? Se eu ficasse diminuindo esse valor, igual a gente estava fazendo aqui, por exemplo, eu tenho log de 1/2, ou seja, valores entre 0 e 1. Eu continuo tendo imagem negativa, certo? Mas lembra que eu não posso ter o quê? O meu logaritmando igual a 0. Apesar de eu ter esse deslocamento vertical no meu gráfico, eu não consigo analisar ele pelo eixo Y, tá? É isso que eu estava querendo dizer, porque ele ainda não vai cruzar o eixo Y. A mudança você percebe no deslocamento aqui no eixo X. Em relação a onde, ó, a imagem é 0. Antes estava no 1, agora que foi para o 4. Então eu continuo tendo isso aqui, agora desse jeito. Perfeito? Conseguiram entender isso aqui, né? Show. Então essa daqui é até engraçada, né? Porque por mais que você tenha um deslocamento aí na vertical do seu gráfico, a sua percepção apenas está aqui no eixo X. Você não consegue dizer nada sobre isso em relação ao eixo Y. Mas essa descida, ela ocorreu de fato, tá? Beleza. Mas e agora? Que tipo de outras coisas a gente pode analisar aqui no nosso gráfico, né? Bom, lembra que eu disse a vocês que logaritmação inverso da exponenciação. Uma levando a outra aí. Legal. Então, olha que curioso. Quando eu pego aqui o gráfico da função 2 elevado a x, ó, deixa eu pegar aqui. Aqui x, y, né? Pego aqui a função 2 elevado a x, por exemplo, ó, f de x igual 2 elevado a x. Seria algo mais ou menos assim, certo? Agora vamos pegar uma que seja a f de x igual ao log de x na base 2, né? O que eu vou obter aqui? Algo mais ou menos assim, ó. Certo? Agora note o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a função identidade do meu plano cartesiano, que divide ele exatamente aqui ao meio. Olha o que está acontecendo. Eu estou tendo que essa minha função inversa daqui, ó, ela tem o quê? Ela é um espelho no sentido de você, quando você forma aqui um eixo de simetria, só que agora na minha função identidade. A gente já viu outras funções que eram assim, em função ao eixo y, né? O tipo de simetria que elas tinham. No caso, dentro da própria função f de x igual a x ao quadrado, né? Nela mesma ela já tinha uma simetria. Que era esse caso aqui, né? Por exemplo. Fazer aqui rapidamente, ó. Você poderia ter o eixo de simetria aqui no eixo y. E aí o que você tinha para cá era o mesmo que você tinha para cá. No caso, isso aqui, na função inversa, a exponenciação de 2 elevado a x, ó, você tem que ela é simétrica em relação à outra, quando você compara isso aqui ao a função identidade, né? Essa daqui é a f de x igual a x. Interessante, né? Entenderam isso aqui? Claro que isso daqui não vai acontecer se você pegasse outra, né? Por exemplo. A operação em si ela é inversa, mas se você pegar uma base diferente, se pegar, por exemplo,
f de x igual a log de x na base 3. Você vai ter uma mudança aqui, né? Quando você chegar aqui, seria algo mais ou menos... Deixa eu tentar fazer aqui. Algo mais ou menos assim, né? Eu já não teria assimetria, né? Em relação ao que eu tinha aqui, ó. Já não fica simétrico. Só quando você pegar para ir para os mesmos valores, tá? Mas enfim. Mais uma coisa que a gente pode identificar quando está falando aí de gráfico. Só que, eu tenho certeza que o que interessa a vocês, principalmente, é o quê? Quando a gente começa a falar de equações logarítmicas. E nas equações logarítmicas, a gente sempre vai se preocupar, tanto nas equações logarítmicas quanto nas inequações logarítmicas, mas principalmente nas inequações, tá? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente chama de condição de existência. Vamos relembrar, né? A gente estava dizendo que o meu logaritmando, ele precisa ser o quê? Maior que zero, certo? E a minha base precisa ser maior que zero e diferente de 1. Beleza. Então, com isso, vamos pegar aqui algumas equações logarítmicas para a gente trabalhar como exemplo. E a gente consegue fazer aqui alguns exercícios aí para a gente já começar a ter uma noção de como resolver. Ver se eu consigo achar algum exemplo legal aqui. Deixa eu ver. Achei que achei uma boa, mas não. Vamos começar por um exemplo, basicamente esse aqui, ó. Temos log de 4x menos 2 na base 10, sendo igual a log de 2 na base 10 menos log de 2x menos 1, também na base 10. Uma informação que eu quero passar para vocês é o seguinte. Vocês lembram quando eu disse a vocês do logaritmo natural? Onde a base era o número de Euler? Lembram disso? Na notação moderna, a gente bota o logaritmo natural como ln, tá? ln de x, por exemplo. Isso aqui é a mesma coisa que log de x na base e, tá? Só que no passado, o que acontece? O logaritmo na base 10, ele não era omitido. A gente botava log de x na base 10. Quem era omitido era o logaritmo natural, na base de Euler. Então ficava log de x, apenas. Hoje em dia isso se inverteu. A gente omite o log de x na base 10 e fala que isso aqui é ln de x. Vai diferenciar isso aqui e ser o logaritmo natural. Tá. Só que eu prefiro ser clássico, tá? Quando a gente está falando, quando a gente agora omite na base 10, é porque no mundo de hoje,
tudo que a gente faz, geralmente, ou está baseado na base 2 ou na base 10. Nosso sistema, por exemplo, ele é decimal dos números, né? Onde eles vão de 0 até 9, tá? Então, aqui, por mais que nesse exercício aqui esteja dessa forma, quando vocês estiverem lá no curso de vocês de cálculo, vocês podem, antes, informar o professor de vocês como que vocês fazem a anotação, já para ele não se confundir de cara. Se você quiser, você pode seguir o que o professor bem achar lá melhor. Geralmente, os professores hoje em dia só fazem isso mesmo. Esse aqui é o ln de x, logaritmo natural, e esse aqui é o que está na base 10. Tá? Mas eu tenho a preferência oposta, tá? Mas só para vocês entenderem isso. Aqui nesse exercício, por exemplo, a base 10 não está omitida, tá? Bom, como que a gente resolve isso aqui? A gente vai ter que utilizar algumas propriedades aí de logaritmos, obviamente, né? Para a gente conseguir resolver essas equações. Só que, vamos relembrar, né? A gente precisa, ó, tomar cuidado com as condições de existência. O que eu sei aqui? Que esse meu logaritmando, ó, ele precisa ser maior que zero. Eu sei que 4x menos 2 precisa ser maior que zero. Ok? Tá, e daí? Bom, se 4x menos 2 tem que ser maior que zero, eu sei então que 4x tem que ser maior que 2. Logo, x tem que ser maior que meio. Entendi. Só que veja bem, eu também tenho, ó, esse logaritmo aqui. Onde, ó, esse meu logaritmando ele também tem esse problema, ó, da condição de existência. Então, resolvendo isso, ó, o que eu vou ter? 2x menos 1 tem que ser maior que zero. Logo, 2x tem que ser maior que 1. Logo, x tem que ser maior que meio. Uma grata surpresa é que os dois aqui, veja bem, determinam o mesmo valor de x, certo? Legal. Mas e aí? Vamos resolver isso, né? Veja que aqui do meu lado direito da equação, eu estou tendo o quê? Uma diferença entre logs. Se a gente fosse utilizar uma propriedade para deixar esse meu logaritmo como um só, deixando ele mais enxuto, o que vocês fariam? Que tipo de coisa a gente pode fazer ali? O que vocês me recomendam? Você quer dizer 2x menos 1. Mas é isso, né? Eu vou utilizar a propriedade em que a gente vai transformar a diferença ali dos logs, né, no log do quociente. Exatamente, ó. Então, o que eu vou ter, ó? Que o log de 4x menos 2 na base 10 é igual ao log de 2 sobre 2x menos 1 na base 10. Perfeito? Até aqui tá ok. Só que, agora que a gente tem uma igualdade nos logaritmos, e eles estão em mesma base, né? Eu posso fazer a mesma coisa que a gente faz na exponenciação. Eu vou ignorar elas e vou me preocupar apenas com o quê? Com os logaritmandos, né? Para que esses meus logaritmos sejam iguais, como a base deles são as mesmas, o
que eu tenho que me preocupar agora são com os logaritmos. Eles têm que ser iguais. Então, eu vou dizer aqui, 4x menos 2 precisa ser igual a 2 sobre 2x menos 1. Ah, beleza. Só que o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que 4x menos 2 multiplicado por 2x menos 1, isso tem que ser igual a 2. Só que observe que esse 4x menos 2 não é a mesma coisa que 2 vezes o 2x menos 1. Então, estou tendo aqui 2 vezes o 2x menos 1 vezes o 2x menos 1, está sendo igual a 2. Eu posso só simplificar e dizer que 2x menos 1 ao quadrado, certo? Está sendo igual a 1. Concordam comigo? Posso dizer isso, né? Tá aqui ok? Show. E aí, veja bem. Acho que aqui agora fica um pouco mais fácil se a gente utilizar a seguinte propriedade, né? E se eu aplicar em ambos os lados aqui a raiz quadrada? Certo? O que eu vou ter? Lembra disso aqui, ó? Isso aqui vai virar o quê? Módulo de 2x menos 1 sendo igual a 1. Se o módulo de 2x menos 1 é igual a 1, eu estou dizendo o quê? Que 2x menos 1 é igual a mais ou menos 1. Ah, então, ó, 2x é a mesma coisa que 1 mais ou menos 1, ou seja, x é a mesma coisa que 1 mais ou menos 1 sobre 2. Isso me dá duas soluções. Você poderia transformar isso aqui em uma equação do segundo grau e achar já isso? Você poderia. Mas, como eu encontrei aqui um jeito mais rápido, eu vou fazer pelo jeito mais rápido. Bom, 1 menos 1, eu tenho 0 sobre 2, eu vou ter 0. Agora, 1 mais 1, eu tenho 2, dividido por 2, eu tenho 1. E aí você fica isso aí, com as soluções para minha função logarítmica. Só que, vamos lembrar da condição de existência, certo? O que quer dizer a condição de existência? E o x ele precisa ser o quê? Olha só. Maior que meio, certo? Voltando aqui para as minhas soluções, o zero não é maior que meio, certo? Então eu o quê? Descarto. A única que tem condiz, né, com a minha condição de existência é essa daqui, onde o x é igual a 1. Então, conjunto de solução seria o conjunto unitário 1. Tranquilo? Bem simples de resolver, né? Beleza. Vamos ver se vocês estão entendendo de verdade. Se tivermos, por exemplo, ó, log de 10x menos 3 na base 2x mais 1, isso estando igual a 1. Veja que agora nós temos incógnita no meu logaritmando, certo? E também na base. Qual é o primeiro passo que a gente deve ter aqui? Qual é a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado? Condição de existência? Não, nem. Exatamente, condição de existência. Primeira coisa que a gente vai tomar cuidado. Só que aqui a gente tem que analisar o quê? Duas, né? Veja só. Eu sei que 10x menos 3 tem que ser maior que zero. Daí o que eu tiro? Que 10x tem que ser maior que 3. Logo, x tem que ser o quê? Maior que 3 décimos. Tá bom. Só que a minha base, ó, vamos lembrar, o que a gente precisa? Ela tem que ser maior que zero
e diferente de 1. Interessante. Então, olha só. Eu sei, então, que daqui, ó, eu tenho que 2x tem que ser... Vou até fazer direto, ó. X tem que ser maior que menos meio, certo? E diferente de quem? Vamos ver aqui, ó. Cancela esse 1 com esse 1, né? Eu teria 0. 2x igual a 0, então x é 0. Então, x precisa ser diferente de 0. Maior que menos meio, diferente de 0. E maior que 3 décimos. Agora vamos ver uma coisa. A gente tem que ver o que satisfaz tudo isso aqui de forma simultânea, né? Porque vamos lá. Da primeira, vamos pegar essa daqui, ó. Chamar essa aqui de 1. Essa aqui de 2. Olha quem tá falando. Maior que 3 décimos, né? 3 décimos é maior que menos meio. Então, eu vou botar mais para cá. Vamos dizer que seja aqui. Então, aqui é 3 décimos. Tem que ser maior que isso. Agora, aqui é 2, ó. Isso aqui diz o quê? Maior que menos meio. Supor que menos meio estivesse aqui. Diferente de 0. Tem que botar até um pouco mais atrás. Então, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar mais aqui, então. Ó, 3 décimos. Vamos supor que o 0 esteja aqui. E o menos meio esteja aqui. Então, maior que menos meio. E diferente de 0. Então, vai ser isso aqui. Certo? Aí agora, ó. O que eu preciso fazer para satisfazer essa minha condição de existência? Vamos ver, ó. Vamos guardar essa informação que está aqui. Vamos voltar ao que a gente tinha aqui, ó. Log de 10x menos 3 na base 2x mais 1, certo? Isso sendo igual a 1. Legal. E aí? O que a gente vai fazer aqui para resolver essa questão? Basicamente, aplicar a definição de logaritmos. Concorda? Lembram disso? Ó, que eu vou basicamente o quê? Ó, pegar isso aqui, ó, minha base. Eu elevo ao logaritmo. Isso tem que ser igual ao logaritmano. Lembram disso? Sim? Ah, show, show. Então, vamos fazer isso, ó. Eu vou ter, então, aqui 2x mais 1 elevado a 1 tem que ser igual a 10x menos 3. Beleza. Isso aqui fica igual, não muda nada, ó. Eu vou ter 2x mais 1 igual a 10x menos 3. Logo, eu vou ter aqui, ó, 8x é igual a 4, logo x é igual a meio. Tá. Eu encontrei então que x é igual a meio. Se a gente olhar agora para a condição de existência, ó, tem que ser maior que 3 décimos, maior que menos meio e diferente de 0. X igual a meio. Satisfaz tudo isso que a gente tem aqui? Satisfaz, né?
Concorda? Beleza, então, ó, a solução é essa mesmo, não preciso descartar. Vou ter então que isso aqui é igual a meio a minha solução. Tranquilo. Ah, peraí, estão falando que você chegou atrasado? Não, sem problema. Se você puder acompanhar aqui, acompanha, que estão sempre aqui gravando as aulas, né? Então, o pessoal que não consegue chegar a tempo, tem depois aí disponível para vocês, tá? Lembrando que no final da aula, quem chegou mais depois, eu vou dar a presença só lá pro final, tá? Pra gente não perder tanto tempo aqui, eu vou ficar analisando aos poucos aqui quem vai entrando. Bom, mas eu acho que vocês estão entendendo isso aqui, né? Vamos tentar mais uma? Olha só. Tentei fazer essa aqui, ó. Log de x na base 3 raiz de 3 igual a 1/3. E agora? O que a gente faz, hein? Essa daqui parece complicada, né? Mas já vou avisando que ela não é tão complicada assim. O que vocês me recomendam fazer? Eu vou o quê? Converter? Converter o quê? Aí eu vou falar. É mais fácil. Vai ficar 3 raiz de 3 elevado a 1/3 igual a x, não é isso? Exatamente, ó. A gente vai basicamente utilizar a definição, ó. Porque eu esqueço que tá escrito e quando eu entro no chat, aí eu volto, é mais fácil. Aí falar é mais rápido. É, sim, verdade. Então, olha só. Vou dizer então, ó, que 3 raiz de 3 elevado a 1/3. Isso aqui é igual a x. Só que a gente pode facilitar essa nossa conta aqui. Por quê? 3 não é a mesmíssima coisa que a raiz quadrada de 3 ao quadrado? É, né? Então, o que eu tô tendo ali, ó? Eu tô tendo, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 elevado a 1/3, sendo igual a x. Só que isso aqui é a mesmíssima coisa então que o quê? É a mesmíssima coisa, ó, que a raiz quadrada de 3 ao cubo. Deixa eu botar aqui, ó. Deixar desse jeito aqui mesmo. Raiz quadrada de 3 ao cubo. Só que isso está sendo elevado ó, a 1/3. Potência de potência, ó, eu posso multiplicar. Então isso aqui fica raiz quadrada de 3 elevado a 3 sobre 3 sendo igual a x. Só que aquilo ali vira 1, ou seja, x é igual a raiz de 3. Bem de boa, né? Só fica ali tomando cuidado na hora de fazer as devidas transformações aqui para facilitar essa nossa conta. Mas no fim, ó, bem simples aí, a gente só aplica aí a definição. E a gente encontra aí raiz de 3. Show! Vou fazer uma um pouquinho mais complicada, então. Vamos, por exemplo, pegar essa aqui, ó. Sendo 2 elevado ao log de 3. Quer dizer, log do log de x, né? Na base 2, na base 3, sendo igual a meio. Então, é como se o log de x na base 2
fosse o logaritmando desse log de 3 aqui. Beleza? E aí eu quisesse saber quanto é x ao cubo. E agora, hein? Quem estará aqui para nos defender? Não seja por isso. Vamos fazer aqui com calma, tá? Qual é a primeira coisa que eu posso fazer aqui, que vocês estão observando? Isso aqui é uma questão que trabalha tanto com função exponencial, né, com a logarítmica. Vai trabalhar com essas duas noções aí. Já que uma é em vez da outra, não tem problema. Eu posso botar aqui as bases deles iguais, né? Tá vendo que aqui, por enquanto, as bases estão diferentes. E aí, o que eu teria, ó? Que 2 elevado ao log do log de x na base 2 na base 3 sendo igual a 2 elevado a menos 1. Lembrando que aqui o log de x na base 2 está fazendo o papel do logaritmando. Então, o que eu posso dizer agora? Já que as bases são iguais, ó, eu vou ter que o log do log de x na base 2 na base 3 é igual a menos 1. E aí, o que eu faço agora? O que eu faço aí agora, gente? Começa por ele? Log de x na base 3 elevado a menos 1 igual a log de x na base 2? No caso, não, ó. O que eu vou fazer? É como se, de novo, ó, esse daqui é o logaritmando desse meu logaritmo e essa aqui é a base dele. Então, eu utilizo novamente a definição. Não é log de, de x na base 3 elevado a menos 1. Nem log de 3 elevado a menos 1. Eu vou fazer 3 elevado a menos 1 sendo igual ao log de x na base 2. Entenderam o que está acontecendo aqui? Porque agora, esse aqui está fazendo o papel do logaritmando desse todo meu logaritmo. E essa aqui é a base. Então, é só a definição. 3 elevado a menos 1 igual log de x na base 2. Então, ó, 3 elevado a menos 1 vai ser igual ao log de x na base 2. Ah, então, ó, o que eu estou dizendo? Novamente, ó, vou fazer 2 elevado a isso ser igual a x. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 2 elevado a 1/3, né? Sendo igual a x. Logo, x é igual a raiz cúbica de 2. Entenderam? Ficou claro isso aqui? Show. Cuidado para vocês não se confundirem, tá, gente? Muito importante vocês não se confundirem com essas notações. Muitas vezes, para enganar vocês, eles vão fazer essas questões que tem log extensivamente. E aí vocês vão acabar confundindo o que é base, o que é logaritmando, tá? Não se embolem nessas notações aqui, tá? Muito cuidado quanto a isso. Porque de resto, a preocupação que vocês têm é só em resolver essas equações, caso necessário, com a condição de existência, né? Por exemplo, nesse caso aqui a gente nem chegou a falar, mas essa minha base, quer dizer, esse meu logaritmando, né, o que está aqui em cima, o log de x na base 2, a gente sabe que ele teria que ser maior que zero, né? Aí já, para que esse logaritmo inteiro esteja definido, né? Só que, bom, a gente acabou de ver aqui, ó, que o log de x na base 2, ó, é igual a 1/3, ou
3 a menos 1. E isso é maior que zero. Então, a gente não teve problema quanto a isso também, não. Legal. Só que, o que eu tinha perguntado antes não era isso, né? Era o quê? O valor de x ao cubo. Certo? Por mais que eu já tenha achado o valor de x, vamos fazer aí para finalizar. Portanto, x ao cubo vai ser igual ao quê? Vai ser a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, né? Que isso me dá 2. Agora sim, né? Então aqui, ó, finalizado. Me pediram aqui para eu explicar o final de novo. Qual? Esse daqui, ó? A partir daqui? Então, ó, o que houve? Lembra que aqui, ó, eu botei na mesma base, né? Ficou 2 elevado a esse log, sendo igual a 2 elevado a menos 1, já que antes aqui eu tinha meio. Então eu igualei o quê? Os expoentes. E aí ficou log de x na base 2 na base 3, sendo igual a menos 1. Ou seja, esse daqui, esse log de x na base 2, ele é o logaritmando desse meu logaritmo, que está na base 3. E isso está sendo igual a menos 1. Para resolver isso aqui, o que eu fiz? Eu apliquei a definição de logaritmo. Base elevado ao logaritmo tem que ser igual a o logaritmando. Então, o que aconteceu? Ó, 3 elevado a menos 1 tem que ser igual ao log de x na base 2. Só que 3 elevado a menos 1 é o quê? É 1/3. Certo? E aí eu aplico de novo o quê? A definição. Ó. 2 elevado a 1/3 igual a x. Foi o que aconteceu aqui. Ó. 2 elevado a 1/3 igual a x. Só que 2 elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2, né? Então, para deixar assim, ó, botei x igual a raiz cúbica de 2. Só que a pergunta final era o valor de x ao cubo. Então, o que a gente fez? Ó? Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. E isso dá 2. Conseguiu entender? Ficou claro agora? Sim? Perfeito. Bom, gente, quanto a isso, né, já viu aí como é que funcionaria, então, o que seria, né, o logaritmo. A gente já avaliou aqui as propriedades, né, a gente foi provando uma por uma. Inclusive algumas que a gente nem fala muito sobre, né, quando tem um expoente na base, né, e ainda por cima igualar isso a quando a gente tem a raiz enésima no meu logaritmando, quando não tem esse expoente na base. Vimos também o comportamento do gráfico, né, essa parte é muito importante de vocês entenderem que valores entre 0 e 1 aí do x, quando a gente está trabalhando com a função logarítmica, a imagem ela tende a menos infinito, né, e nunca vai tocar esse meu eixo y, justamente porque eu não posso ter o meu logaritmando igual a zero, nem menor que zero, né? Para valores negativos de x aí, minha função logarítmica não está definida. A gente viu alguns exemplos aí do que acontece com o meu gráfico quando eu faço algumas mudanças nele, né? Bem simples. A gente, por enquanto, viu só essas aí de variação vertical, né? Meu gráfico. Percebeu que a gente não consegue avaliar isso no eixo y, mas do mesmo modo a gente percebe a mudança. E começamos aí a trabalhar o que seria resolver essas equações, né? Vai ser muito parecido na hora de resolver com inequações, tá? Com a diferença do que é a resposta, né? Na resposta de uma equação, o que você tem são um conjunto aí finito de elementos, né? Podendo ser 1, 2, 3, N elementos aí. E quando a gente está trabalhando em inequação, o que acaba tendo é que a gente tem infinitos elementos, né? O resultado é um intervalo, uma faixa aí que vai de um número até outro.
Então, na hora que vocês forem resolver as equações, o trabalho vai ser o mesmíssimo, tá? E aí a gente resolveu aqui algumas, né? Pra a gente começar a pegar aí no tranco sobre o que seria fazer essas equações. Quando vocês tiverem a aula com o Sérgio, o que vocês vão ver é que, além de vocês trabalhar com essas daqui, vocês vão ter o polinômio, né, no seu logaritmando, agora do segundo grau. Esses aqui que a gente viu por enquanto foi só do primeiro, é um pouco mais básico. Não é tão difícil assim de resolver a do segundo, mas leva um pouco de tempo, mais de tempo, né, um pouco mais trabalhoso. Mas aí, em relação ao que a gente viu hoje, alguém tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que quer comentar a mais aí sobre a aula? Ou já entenderam tudo aí perfeitamente? Tá? Geralmente eu tento ao máximo aí deixar claro para vocês, ao mesmo tempo que eu tento dar o conteúdo com excelência, ou seja, né, demonstrar aí cada coisa que a gente for fazendo e explicar o porquê das coisas. Não vou só, obviamente, jogar aqui tudo para vocês e, vai, agora resolve aí. Não, vocês precisam entender as definições, as propriedades, tudo mais, né? E aí, tudo ok? Show! Muito bom. É isso, pessoal. A gente se vê aí numa próxima. Infelizmente não amanhã, né? Mas quando der aí, a gente vai ter uma última aula, né? E aí vocês vão fazer o simulado 3 e vão ver, né? Talvez aí na universidade se esbarre. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou ser muito grato em responder, tá? É isso, pessoal. Boa noite. Até a próxima.